Podem começar, pessoal. Tá aparecendo para todos a minha tela? Sim. Então, gente, o meu grupo, ele vai falar também sobre defeitos congênitos, tá? Somos eu, a Laura, a Rebeca e o Vitor. Eu vou falar de uma forma bem resumida, porque o grupo anterior falou do mesmo tema. Então, eu vou tentar ser mais breve e objetiva com relação ao tema, tá? Os defeitos congênitos também são chamados de anomalias congênitas, e são distúrbios de desenvolvimento com origem pré-natal, presentes ao nascimento ou com desenvolvimento tardio. Elas podem ser estruturais, funcionais ou metabólicas, e suas causas podem ser genéticas, ambientais ou multifatoriais. As condições genéticas monogênicas, sendo elas monogênicas ou cromossômicas, são responsáveis por 15 a 20% dos casos. Já a etiologia multifatorial está associada a 20% dos casos. Os teratógenos, em especial as infecções congênitas e a exposição a medicamentos, álcool e drogas ilícitas, são responsáveis por cerca de 7% dos casos de defeitos congênitos no Brasil. Já 50 a 60% dos casos ainda têm etiologia desconhecida. Os defeitos congênitos, eles são a segunda causa de mortalidade neonatal e infantil em todo o mundo. Nas Américas, aproximadamente 1 em cada 10 mortes de crianças com menos de 5 anos está associada aos defeitos congênitos. No Brasil, cerca de 2 a 5% dos recém-nascidos apresentam algum defeito congênito. Eles são classificados com base no mecanismo de agravo ao feto e embrião, bem como o período em que ele ocorre, e pode ser classificado como má formação, que são anormalidades morfológicas de órgão ou partes do corpo que ocorrem devido a um processo anormal de desenvolvimento que pode ser retardado, interrompido ou alterado. Consequentemente, nós temos estruturas incompletamente formadas, não devidamente separadas ou não formadas. Esse defeito ele é presente nas 8 semanas iniciais da gestação, onde ocorre o período de organogênese, e tem como etiologia fatores genéticos ou multifatoriais. Pode ser classificado também como deformação, que são distorções nas estruturas fetais já formadas, secundárias à ação de forças mecânicas extrínsecas ou intrínsecas. Acomete principalmente cartilagens, ossos e articulações, e geralmente quando as forças de estresse são removidas, as estruturas adquirem novamente sua configuração normal. Suas causas são relacionadas à pelve pequena, útero bicorno e apresentação fetal anormal. Disrupção ou perturbação é um defeito morfológico de um órgão ou parte dele, ou de uma região maior do corpo, resultante da perturbação ou interferência de estruturas previamente normais. Assim como a deformação, as principais causas da perturbação são os fatores ambientais, que geram comprometimentos através de compressão, isquemia, hemorragia ou adesão de estruturas, o que resulta em alterações na forma, na divisão das estruturas ou ainda perda de segmentos. Como exemplo, gente, de disrupção, um muito comum que vocês já devem ter visto é o lábio leporino, que é aquele bebê que nasce com uma fenda, entre o lábio superior abaixo do nariz. E temos a displasia, que é a desorganização da estrutura normal das células do tecido, gerando a mistura anormal de tecidos, oferecendo-lhe um aspecto tumoral. Os defeitos congênitos, eles podem se apresentar como defeitos únicos ou anomalias múltiplas. Os defeitos únicos, eles são mais frequentes e prevalentes e são de origem multifatorial, enquanto os múltiplos apresentam-se como conjuntos de anomalias que surgem
que sugerem, né, um diagnóstico específico e, em geral, possuem origem em um evento único. As anomalias múltiplas, elas também podem se apresentar como síndrome, associação ou sequência, sendo a síndrome um conjunto de anormalidades congênitas que geralmente se repetem em um padrão constante e compartilham uma etiologia específica. A associação é a ocorrência concomitante de 2 ou mais achados de forma não aleatória, que ocorrem, mas associados, cuja ligação entre as anormalidades não é consistente para justificar como síndrome. A identificação de um componente da associação é justificativa de investigação de outros itens. Ela não tem base genética definida ou agente teratogênico identificado, mas pode prever o risco de recorrência. A sequência é um padrão de anormalidades que resultam de uma anormalidade primária simples ou de um fator mecânico simples, e ela funciona como uma cascata, na qual uma anormalidade primária resulta uma secundária, a secundária gera uma terciária, a terciária uma quaternária e assim por diante. Com relação ao diagnóstico dos defeitos congênitos, ele pode ser feito antes do bebê nascer, né, durante a vida fetal, e após o nascimento. Antes do bebê nascer, o diagnóstico é baseado nos fatores de risco da mãe, como a idade, abortos espontâneos, outros filhos com anormalidades cromossômicas ou defeitos congênitos, ou que morreram por causa desconhecida, ou seja, o histórico familiar da mãe. E também através do resultado de ultrassom, que pode ser ultrassom morfológico ou quando indicado uma ressonância magnética. E, às vezes, através de exames de sangue, amniocentese ou amostragem de velocidades coriônicas. Após o nascimento, o diagnóstico do bebê pode ser baseado no exame físico e em exames de imagem, como tomografia computadorizada e ressonância magnética, e também através de exames de sangue. O tratamento, gente, alguns defeitos congênitos, eles podem ser prevenidos, mantendo uma boa nutrição durante a gestação, evitando o consumo de álcool, medicamentos e contato com radiação. E os sintomas, eles podem ser corrigidos através de cirurgias ou controlados com medicamentos, possibilitando a sobrevida. Porém, muitas vezes, essas crianças acometidas necessitam de um tratamento de reabilitação prolongado, que duram, às vezes, por toda a vida. E lembrando que não é possível corrigir cromossomos ou genes anômalos. As nossas considerações finais é que a incidência dos defeitos congênitos na população está muito ligada às condições sociais, principalmente quando se pensa em causas de origem ambiental ou multifatorial. Portanto, os defeitos congênitos representam um problema tanto de saúde quanto social e devem ser abordados com a devida importância, buscando diminuir os índices de morbimortalidade infantil. E esse fato enfatiza também a importância do conhecimento de algumas de suas causas, principalmente as que podem ser prevenidas. É fundamental ser mencionado o papel da prevenção, através de campanhas educativas e da ampliação do acesso ao aconselhamento genético. É necessário que cada dia se invista mais em estratégias que auxiliem e acompanhem as crianças portadoras de anomalias congênitas e que mais estudos sejam realizados, a fim de conhecer bem suas causas e fatores associados, minimizando assim os riscos e diminuindo suas incidências. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, imagens, né, que exemplificam os tipos de defeitos congênitos, né? Aqui nós temos um exemplo de má formação, que é a presença de dedos adicionais, tá? Num distúrbio conhecido como cefalopolicindiclatia de Greg. Como vocês podem ver, apresenta mais de um dedo na mãozinha do bebê, ou essa união, essa junção, onde além do acréscimo de dedos, também tem a junção dos dedos. Aqui é um exemplo de deformação. Essa é uma deformação conhecida como artrogripose congênita, onde ocorrem múltiplas contraturas articulares simétricas decorrentes do desenvolvimento muscular normal causado pelo confinamento gestacional intenso.
Aqui nós temos um exemplo de disrupção ou perturbação. Esse caso aqui é a disrupção amniótica, que é a amputação parcial de um membro fetal associado a bandas de tecido amniótico. A disrupção amniótica, ela é reconhecida clinicamente pela presença de amputações parciais ou irregulares dos dedos, juntamente com anéis de constrição. Aqui nós temos o exemplo de displasia, que é o... desculpa, gente. Hemangioma, tá? Que são um nódulo vermelho e macio formado pelo excesso de vasos sanguíneos, visto com mais frequência em recém-nascidos prematuros, mas que desaparece com o decorrer do tempo. Nessa tabela, gente, o que eu queria dizer é que o Brasil ele não dispõe de um sistema de informação específico de base populacional sobre os defeitos congênitos, para monitorar a sua prevalência. As informações disponíveis para acompanhar a frequência e a distribuição dos defeitos congênitos na população são os dados disponíveis nos sistemas de informação de mortalidade. E em 1999 foi introduzida uma variável chamada presença de anomalia congênita na declaração de nascidos vivos. Portanto, o SINASC, né, que é o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, se tornou um importante instrumento de monitoramento populacional dos defeitos congênitos. E por isso, cada dia mais, a gente tem que ser feitos mais esforços para garantir uma melhor captação da informação. Essa tabela ela mostra os tipos de defeitos congênitos registrados na Declaração de Nascidos Vivos, onde os defeitos congênitos são classificados como síndromes reconhecidas, associação de 2 ou mais defeitos e defeito único. Onde a gente pode visualizar que em síndromes reconhecidas, a síndrome de Down tem um grande percentual, de 4,3%. Dos casos registrados. Já em associações de 2 ou mais defeitos, as malformações múltiplas não especificadas apresentam 6,4%. E em defeito único, que é subdividido pelo sistema, que é subdividido pelo... Ai, gente, a palavra sumiu. Pelo sistema ou parte do corpo afetado. A palavra não era essa, mas vai ser essa, afetado. E onde a gente visualiza que o cardiovascular é o sistema mais acometido, levando a 4,9% dos registros de defeitos congênitos. Aqui, já encerrando, eu tenho um videozinho, ele é de 6 minutos mais ou menos, que fala sobre malformações congênitas, que é o cirurgião fetal Maurício Sato, falando um pouco sobre elas e sobre medicina fetal, e ele traz também alguns exemplos de casos que podem ter resolução e fala a respeito da importância do diagnóstico e do procedimento feito corretamente por um médico especialista em malformações. Só que eu não vou tentar passar, porque eu já tentei passar na segunda-feira passada e eu não consegui. Então, quem tiver interesse em ver o vídeo, pode estar jogando lá no YouTube, Mário Sato, tá? Malformações congênitas, que vocês vão encontrar. Ou podem estar entrando em contato comigo, que eu passo o link. E é esse o nosso trabalho. Obrigada. Muito bom, Camila. Que bom, né? Conseguiu estabelecer o grupo, né? Vocês passaram as imagens, eu achei ótimo, tá? No início, assim, achei que vocês não iam colocar muita imagem, mas eu adorei depois, né? Que vocês colocaram exemplos ali, né? Mostrando as imagens, alguns defeitos congênitos, né? Abordaram ali os conceitos, né? De forma correta, falaram a diferença ali, né? Das síndromes, os eventos presentes, né? Na aquisição de defeitos congênitos, os fatores de diagnóstico, vocês abordaram bem direitinho, né? O fator de risco, a importância também do pré-natal, né? Os exames de sangue que são realizados ali no pré-natal, tá?
Gostei muito, tá? Principalmente nos exemplos ali que vocês colocaram as imagens desses, né, diferentes defeitos congênitos, ficou bem bacaninha, tá? Agora, gente, parabéns, então, pelo grupo, tá? O grupo, eu vou querer conversar com a Joelba. Para a gente finalizar a apresentação dos trabalhinhos. Vamos lá. Joelba tá aí? Estou aqui. Camila, professor, você ainda está compartilhando sua tela. Vitor, vamos tirar essa parte desse compartilhamento? Oi? Isso. Saiu, Sim, professor? saiu. Agora a Joelba pode começar. Ô, professor, eu vou só tirar uma dúvida. Aqui na eu estou usando o celular e como é que eu faço? Aqui, deixa eu te falar. Pode Você clica compartilhar? nos 3 pontinhos que tem no celular, na tela do aplicativo. Isso. Aí vai aparecer Coloquei. uma. Então, aí vai aparecer uma Compartilhar a tela? caixinha. Isso. Autorizar permissão. Isso. Aí você vai e coloca onde você tem que colocar, no caso, no PowerPoint. No caso meu, Aí você pode ele sair já do está aplicativo. aqui. Então, aí você pode mudar a Tá tela. aparecendo? Não. Ixi, o que eu fiz? Você apertou em compartilhar a tela? Compartilhar a tela. Isso. Deixa eu ver aqui. Se agora. Apareceu? Agora foi. Obrigada. Joia, apareceu. Bacana. Então, o meu trabalho, no caso, eu estou fazendo sobre a inseminação artificial. O outro grupo já apresentou sobre ele. Como eu já eu expliquei, tive alguns probleminhas, aí eu optei por fazer sozinha. Então, a inseminação artificial, o primeiro registro dela foi realizado em 1979 na Itália. Só que antes desse primeiro procedimento ser reconhecido, teve um outro em 1332 com equinos. Na Itália, o pesquisador Lázaro Spallanzani, ele introduziu o sêmen de um cachorro em uma cadela no cio. O que é a inseminação artificial? A inseminação artificial ela é uma técnica de reprodução assistida que acontece dentro do corpo da mulher submetida ao procedimento, não sendo necessário a retirada dos óvulos e existindo dois tipos de modalidade, que vai ser a intracervical e a intrauterina. A intracervical ocorre a simulação do que acontece em uma relação sexual normal, ocorrendo o depósito do espermatozoide diretamente na cervix uterina. Ele é indicado quando não se pode haver penetração vaginal devido à impotência sexual ou algum outro distúrbio, tanto na mulher quanto no homem. Já o intrauterino, ele permite que os espermatozoides sejam injetados diretamente dentro do útero, com o ovo.
não exigindo a presença do muco vaginal em quantidade e qualidade adequada para a gravidez. Antes de todo o procedimento da inseminação, a mulher ela tem que passar por um processo. Não só a mulher, mas também o homem, o casal em si, ele passa por uma entrevista com o médico, consulta médica, onde que é feito olha a história dos dois, para saber qual que é o problema que está acontecendo, que eles não conseguem ter por meio natural. A mulher, ela passa por uma estimulação ovariana, que consiste na administração de medicamento, em caso de hormônios, e ele estimula essa produção com o intuito de aumentar as chances de uma gravidez. A estimulação de hormônio ela deve ser com cautela, pois a mesma em excesso, ela aumenta as chances de gravidez múltiplas. No homem, ele deve ter um sêmen de boa qualidade, com pelo menos 5 milhões de espermatozoides. Então, no homem, ele é feito vários exames, uma delas o espermograma, e nesse caso eles vão avaliar se os espermatozoides do homem ele está em boas condições, se ele não tem cabeça grande, cabeça pequena, cabeça dupla, cauda bífida, cauda curta, acrossoma defeituoso. E no caso também da mulher, as trompas não podem estar obstruídas ou com cicatrizes, porque isso pode dificultar o procedimento. Então, esse processo dessa consulta, antes de realizar o procedimento, ela é importante. Então, o primeiro passo é a consulta, como eu já tinha falado. A mulher, o casal vai passar por essa entrevista, por essa consulta. Aí vai ocorrer a estimulação ovariana, que a aplicação dos hormônios vai estimular. Aí, em seguida, colhe o espermatozoide 2 horas antes do procedimento, e aí acontecerá a inseminação. E após isso, após todo esse procedimento, a mulher vai se passar por uns exames, né, que vai ser realizado após esse procedimento para ver se ela obteve sucesso na inseminação. Os exames de sangue, ultrassom, futuramente, para ver se obteve um bom resultado. Então, eu conclui-se, né, com esse trabalho que a técnica de implantação é simples, pois não tem a necessidade de retirada do óvulo, mas para que haja o sucesso da técnica é preciso o acompanhamento do casal para que possa ser realizado o tratamento hormonal adequado e o sucesso na técnica. É isso. Obrigada, Joelba. Conseguiu aí apresentar, né, o trabalho, falou a respeito dos pontos principais, né, mostrou algumas imagens que achei que ficou bem legal, né. Professora, Falou a respeito. Desculpa. Pode. Ainda está compartilhando a tela. Saiu. Pode tirar o compartilhar. Isso, agora parou. Né? Então, você falou a respeito dos principais tipos, né, da inseminação artificial, intracervical, intrauterina, comentou direitinho a respeito disso, né? Os processos de estimulação, a importância do ultrassom, a importância do acompanhamento pré-natal, né? Falou da qualidade do sêmen que tem que ser avaliado, tá? Então,
tá bacaninha ali, conseguiu fazer a sua apresentação. E aí, gente, eu vou parar aqui, né? Acho que não tem mais ninguém para apresentar, né? Tá ok? Eu vou fazer mais uns comentários com vocês, tá? Só fiquem mais um minutinho aí na aula, faz favor. Beleza.